irmãos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém? Eu sei que essa pergunta é uma pergunta meio constrangedora, né? Porque dificilmente você vai responder um não para essa pergunta. Até mesmo porque se tiver alguém do seu lado aí, a pessoa vai falar, ô louco, não? Como assim não? Já vai te questionar. Então você tem essa... Já está subentendido que você vai responder sim ou amém para essa pergunta. Mas hoje nós vamos pensar a respeito de um homem. Se nós perguntássemos hoje para ele se ele estava feliz com Jesus, ele ia responder não. Se ele estava feliz com Deus, ele ia responder não. Hoje nós vamos pensar e meditar no livro de Jonas. Nós vamos ler o capítulo inteiro e um pouquinho do capítulo 2. Não se preocupe, não vai ser muito longo, mas eu gostaria de pedir, se você estiver com a sua Bíblia aí, já abrir no capítulo 1 de Jonas, no livro de Jonas. A minha versão aqui é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Se a versão da sua Bíblia for diferente, você preferir acompanhar no telão, que é a mesma versão que eu estou usando, fique à vontade. Mas se quiser acompanhar na sua Bíblia também, fique à vontade. Jonas capítulo 1. Antes de nós lermos aqui, eu vou lendo pausadamente, não vou ler o texto todo, a gente vai lendo aqui no decorrer da mensagem. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração para os irmãos. Se você puder fechar os seus olhos, colocar o seu coração em Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua poderosa palavra, Senhor. Pai, nós cremos no poder que há, Senhor, e na autoridade que há no nome de Jesus. E é através, Senhor, desse nome que nós estamos, Senhor, diante de Ti. É através de Jesus que nós, Senhor, podemos ler um texto, nos aprofundar e receber de Ti revelações, Senhor, sobre essa palavra. Pai, Cristo sendo a palavra, Senhor, manifestada aos homens, Cristo sendo a luz manifesta aos homens, Cristo sendo o verbo que se fez carne e habitou em nosso meio, nós temos, Senhor, hoje a certeza de que o Senhor falará aos nossos corações pelo sacrifício que foi pago na cruz do Calvário, tornando os nossos ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra. Por isso, Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco nessa noite, é o que nós te pedimos. Amém. Vamos ler Jonas capítulo 1, nós vamos começar lendo o verso 1 e 2. E diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Irmãos, Jonas, ele era um profeta hebreu. Ele é mencionado no livro de 2 Reis, no capítulo 14, e também no livro que tem como título aqui o seu nome, certo? Ele era filho de Amitai. Amitai ele também é um grande profeta de Israel. Ele veio da cidade de Gat-Hefer, que ficava na região da Galileia, no norte de Israel. E Jonas ele foi levantado como profeta durante o reinado de Jeroboão II. A gente já estudou sobre esse rei na célula, já estudou também em alguns momentos aqui na igreja, no culto de terça e tal, nas EBDs provavelmente a gente deve ter citado esse rei. E Jonas ele profetizou que as fronteiras de Israel, seriam restauradas, o que de fato acontece em 2 Reis, no capítulo 14. Contudo, o livro de Jonas, o livro que nós vamos ler aqui, ele mostra um lado mais pessoal do profeta. Ele mostra um lado mais pessoal da vida de Jonas e um lado também mais simbólico. Ele é chamado por Deus para ir a Nínive. Nínive era a capital do Império Assírio, que era um grande inimigo de Israel. E Jonas ele é convidado por Deus para pregar a esses homens. Deus ele enfatiza, ele começa aqui enfatizando no verso que nós lemos, que a sua maldade, a maldade de Nínive subiu até ele. E se nós formos ler no texto original hebraico, seria mais ou menos como: chegou a mim um cheiro desagradável. Então Deus ele estava se sentindo desagradado por aquilo que subia até a presença dele, por aquilo que subia até ele. A Bíblia diz que parecia ser um cheiro desagradável. É como se você esquecesse de tirar o lixo da sua casa por um tempo e aquele cheiro começasse a ficar podre e você ficasse procurando na sua casa: nossa, mas o que está cheirando desagradável aqui? Deus ele sabia que o cheiro que estava permeando as suas narinas, que estava o incomodando, vinha de Nínive. Então Deus ele levanta um profeta e manda que esse profeta vá até Nínive. E isso é interessante, Deus ele enfatizando o cheiro, porque, por exemplo, se a gente olha para Noé assim que ele desce da arca e oferece um sacrifício ao Senhor, de certa forma espontânea, porque Deus não havia ordenado que ele fizesse isso, mas a Bíblia diz que sobe a Deus um cheiro agradável. Então, Deus ele se agrada daquilo que as pessoas fazem em gesto de arrependimento.
mas tudo que Nínive fazia era em gesto de idolatria, era em gesto de confiança naquilo que eles possuíam, e era um gesto onde eles diziam para o próprio Deus vivo que eles não precisavam dele. Jonas, ele sabia que quando Deus ele sentia algo, Deus iria intervir, e muitas das vezes quando Deus intervia manifestando a sua graça e misericórdia, pois como as Escrituras dizem, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos continuar aqui no verso 3 e 5, do verso 3 ao 5. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e lançou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Aqui eu acho importante nós ressaltarmos também, irmãos, que o porto aqui de Jope, que é citado aqui nesse texto, ele fica onde hoje é a atual Jafá, em Israel. E nessa época, que era por volta do século 8 a.C., os navios que frequentavam esse porto, na sua maioria, eram navios fenícios. E eu não sei se você lembra das suas aulas de história lá na escola, mas os fenícios, né, a navegação fenícia, era uma navegação muito conhecida por serem grandes navegadores. Esses homens eles não usavam bússolas, porque naquela época não existiam bússolas, mas eles eram como se fossem os experts quando se falava de navegação. Os experts na navegação eram os fenícios. E eles possuíam navios gigantescos, que eram cerca de 15 a 30 metros, que também levavam marinheiros, que eram cerca de 10 a 30 homens, e também levavam cargas e outras coisas. Eram navios mercantes, né? E Jonas, muito provavelmente, embarcou em um desses navios quando ele foge para Tarsis. Esses navios, eles também faziam rotas pelo Mediterrâneo, e Tarsis, né, que hoje é a atual região da Espanha, muito provavelmente. E ele era um destino comercial muito distante de Nínive, muito distante de onde Jonas estava, muito distante de Gat-Hefer. Era praticamente o fim do mundo conhecido para os hebreus. Eles iam andar pelo mar Mediterrâneo, atravessando praticamente ele inteiro, até chegar em Tarsis. E Jonas, então, ele paga uma passagem para embarcar nesse navio, para que ele apenas fosse levado o mais possível de Deus, o mais possível da presença de Deus, o mais longe possível de Nínive. Jonas talvez esperasse que homens ímpios, que aqueles homens ímpios jamais seriam capazes de repreendê-lo. Aqueles homens ímpios jamais seriam capazes de ouvir a voz de Deus. Jonas, ele se enfia em um navio onde ele tinha certeza que ele ia escapar de Deus. Poxa, como que aqueles homens podem repreender eu pela minha atitude? Como que aqueles homens podem ser capazes de ouvir a voz de Deus e falar: Jonas, você está errado, ou de mudar de repente a direção do navio para Nínive, seguindo o projeto e plano de Deus para Jonas? Mas tudo isso acontece até o momento onde Jonas fica diante de ímpios que oram, ímpios que buscam cada um o seu Deus, ímpios que buscam seus deuses falsos, mas ímpios que oram. Jonas, que era um homem que conhecia o Deus verdadeiro, Jonas, que era um homem que conhecia o Deus que estava causando aquela tempestade, que estava amedrontando aquela embarcação, dormia profundamente no convés do navio. Em contrapartida, ímpios estavam lá fora, orando e clamando a qualquer Deus que os ouvisse para que essa tempestade cessasse. Jonas estava diante de ímpios que oravam. E diante, irmãos, dessa ira divina, esses homens, tomados pelo medo, buscam qualquer tipo de solução, buscam cada um o seu Deus, buscam ídolos falsos, mas buscam qualquer solução que pudesse livrar eles da morte certa. Jonas era alguém que não se preocupava com o resgate dos ímpios, ao passo que Jonas foge do seu propósito para com Nínive, porque Jonas não queria que os ninivitas se convertessem e estivessem debaixo da mesma aliança que Jonas estava, da mesma aliança que o povo de Israel. Jonas ele não se preocupava que aqueles marinheiros se convertessem. Jonas não estava nem aí se aqueles marinheiros iriam morrer sem conhecer ao Deus vivo. Jonas tinha a oportunidade de pregar para aqueles homens, mas Jonas dorme. Jonas dorme profundamente. Jonas,
ele tomado pelo sono, né, enquanto ele dorme, algo acontece. Leia comigo o versículo 6. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Irmãos, aqui nós vemos um ímpio. Um ímpio insta o profeta a orar. Um ímpio clama, um ímpio praticamente implora para que Jonas orasse. Um ímpio implora para que o servo do Deus vivo, o servo do autor daquela tempestade, esse ímpio pede para que o servo ore. Ele clama para que Jonas intercedesse por eles. Ele clama, ele grita para que Jonas orasse. Ele foi acordar Jonas. Ele fala: o que está acontecendo com você? Levante-se e ore. Ele pede. Ímpios não sabem, irmãos, mas em seu interior, bem lá no fundo, eles clamam por um Deus que os livre da ira vindoura. Eles clamam por um Deus que os livre dessas ondas da ira que eles estavam diante. Eu me lembro de um dia, né, que eu estava numa esfirraria com amigos, faz quase uns 10 anos. Eu tinha acabado de trazer esse amigo para a igreja, ele era um recém-convertido, e ele estava naquela época lá onde o seu coração está queimando por pregar o evangelho, falar do evangelho e tal. E a gente tinha ido para a esfirraria. Hoje a esfirraria nem existe mais, né? Já faz quase uns 10 anos disso. E tinha ido eu, ele e mais 2 meninas. A gente foi lá para a esfirraria e tal, e a gente começou a conversar e tal. Aí de repente ele se levanta, eu achei que ele tinha ido, sei lá, estava se levantando para ir no banheiro, e fica só eu e as 2 meninas lá, e a gente conversando e tal, e ele não volta. Passa um tempo assim, ele não volta. Eu falei: poxa, o que será que aconteceu? Aí daqui a pouco eu olho assim numa mesa e tá ele conversando com uma família aleatória. Aí eu falei: pô, provavelmente deve ser conhecido dele e tal, sei lá. Mas estava muito esquisito, porque as pessoas ali pareciam que elas queriam chorar, não sei o que estava acontecendo muito bem. E eu estava ali, né, jovem, com meus 16 anos, azarando as 2 menininhas e tal, nem dando a mínima para pregar o evangelho, nem nada. Estava na flor da idade ali, esperando uma oportunidade. E daí, de repente, ele me interrompe e pede para que eu orasse por aquela família, porque ele estava pregando o evangelho para aquela família e tal. E ele era um novo convertido, ele não tinha nascido na igreja nem nada, era tudo para ele, era novo, ele nunca tinha lido a Bíblia ainda, então ele não sabia nem orar ainda, né? Ele orava do jeito dele, mas ele pede para que eu orasse, porque eu era, na igreja tinha aquela cultura de discipulado, né? Eu era o discipulador dele. E daí parece que, tipo assim, ele me pegou no momento onde, tipo, eu não estava com Deus na cabeça, sabe? Eu estava ali preocupado em flertar ali com aquelas 2 meninas. Eu não estava preocupado em orar, em pregar o evangelho. Mas de repente eu sou interrompido. E ele pede para que eu ore. Aí eu, totalmente constrangido, né? Mas obviamente eu tive que me levantar e ir lá. Eu fui lá, só que ele pede para que todos aqueles, não era um lugar muito grande, né? Mas ele pede para que todos aqueles que estavam ali na esfirraria se levantassem e dessem as mãos. Aí de repente a gente estava numa esfirraria com um monte de gente aleatória, numa roda assim, com mãos dadas. E daí ele fala: pode orar agora, Mateus. Eu começo a orar ali e tal. E daí depois que a gente termina a oração, aí todo mundo vai para sua mesa, daí a gente começa ali a pregar o evangelho ali naquela esfirraria. Mas eu me lembro que eu fiquei muito constrangido, porque não era um momento, eu estava dormindo como Jonas. Eu estava dormindo no convés do navio, mas então alguém me acorda e pede para que eu orasse. É um momento muito parecido. Mas, irmãos, às vezes nós somos convidados a orar e a procurar a Deus, assim como Jonas foi, quando nós estamos fugindo de Deus, quando nós não queremos orar. É nesse momento onde nós não queremos orar, onde nós não queremos estar diante de um Deus que penetra o nosso coração e nos sonda. É nesse momento que nós somos convidados a orar. É nesse momento mais inoportuno, é nesse momento mais desconfortável, é nesse momento onde nós não queremos saber de nada, que Deus nos chama e nos convida a orar. Um ímpio mostra a Jonas o caminho para o arrependimento. Um ímpio, irmãos, pedindo para que Jonas orasse. Talvez, assim como eu, lá naquela esfirraria, você já se sentiu constrangido em orar a Deus em algum momento, onde alguém te pediu para orar. Mas são exatamente nesses momentos de fuga que Deus ele nos chama para perto. Então, no verso 7 e 8, esses homens descobrem que Jonas era o motivo de tudo aquilo que estava acontecendo. Então Jonas ele responde. Veja comigo no verso 9 e 10. Jonas respondeu:
Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Jonas, aqui nesse verso, ele revela para aqueles homens quem é o Deus verdadeiro. Jonas diz que ele serve ao Deus que criou o mar e a terra seca. Jonas diz que serve àquele Deus que está por trás de toda aquela tempestade. Esse Deus era o Deus de Jonas. Agora, se coloca no lugar daqueles homens que estavam ali no barco. Você foi um marinheiro que viveu a sua vida inteira enfrentando um mar completamente agitado, ondas que são capazes de destruir navios e naufragar em embarcações. Você que viveu a sua vida inteira oferecendo sacrifícios a qualquer Deus que você crie-se, oferecendo sacrifícios, orando a vários tipos de deuses. É nesse momento que você finalmente descobre quem é o Deus que criou o mar, quem é o Deus que criou as tempestades, quem é o Deus que eu estava a minha vida toda procurando. Jonas revela a esses homens quem era o Deus. Ele era o Deus desse homem hebreu que dormia no convés. Essas tempestades, irmãos, elas faziam parte da rotina desses homens. Mas naquele momento, eles descobriram quem era o Deus por trás das tempestades. Quem era o Deus por trás da terra seca que eles embarcavam seus navios. Esses homens, eles tinham medo. Eles tiveram medo, pois eles estavam diante da ira desse Deus. Eles não conheceram esse Deus da melhor forma, mas eles conheceram esse Deus através da sua ira. Então, tomados pelo medo, eles pedem a Jonas uma solução. Veja comigo o verso de número 12. Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Irmãos, para Jonas, o suicídio era a solução. Para Jonas, a morte era melhor do que se arrepender. Para Jonas, ser morto, ao ser lançado no mar, no ventre do abismo, na linguagem hebraica, era a solução. Jonas não queria se arrepender. Para Jonas era melhor morrer do que orar. Jonas, irmãos, ele não queria se arrepender. Para Jonas, morrer era mais interessante do que ver a misericórdia de Deus se manifestando naquele navio e alcançando a vida daqueles marinheiros. E esses homens, obviamente, eles começaram a procurar outra solução. Porque, poxa, a gente não vai matar esse cara, né? Não vai jogar esse cara no mar. O cara é um servo de Deus vivo, né? A gente não vai fazer isso. Aí esses homens eles colocaram os remos e começaram a tentar remar em direção à terra seca, né? Em direção à terra firme. Mas a Bíblia diz que a tempestade começou a se agravar cada vez mais conforme eles tentavam fugir. Deus, ele não estava permitindo com que aquele navio sequer se movesse. Então, finalmente acontece a primeira oração no livro de Jonas. Finalmente, depois de 13 versos, no verso 14 nós temos a primeira oração. Mas uma oração feita por ímpios. Uma oração não feita por Jonas, mas uma oração feita por ímpios, ao Deus verdadeiro. Então eles clamaram, mas dessa vez ao Senhor, e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. É uma oração curta, é uma oração talvez muito simples, mas é uma oração de corações arrependidos. É uma oração de corações que entenderam quem era o Deus e autor daquela tempestade. E esses homens começam essa oração pedindo perdão por um pecado que eles ainda nem cometeram, que eles ainda iriam cometer, de lançar o homem de Deus ao abismo. E reconheceram, irmãos, que tudo aquilo que estava acontecendo era do agrado do Senhor. Eles terminam a oração dizendo isso: fizeste o que foi do teu agrado. Esses marinheiros pagãos, irmãos, eles oram a Deus pedindo perdão e reconhecendo que
Aquela tempestade era a ira do próprio Deus que estava recaindo sobre eles. Jonas, que é um homem que não queria que a salvação chegasse até Nínive, viu a salvação alcançando aquela embarcação. Jonas, que era um homem que estava tentando fugir da misericórdia de Deus, viu a misericórdia de Deus caindo sobre aquela embarcação. A tempestade, irmãos, foi a pregação que bastou para que aqueles marinheiros se convertessem e reconhecessem quem é o Deus verdadeiro. Jonas, então, é lançado ao mar e tudo se acalma. E logo após isso, logo após o mar se acalmar, esses homens eles oferecem sacrifícios a Deus, mas dessa vez ao Deus verdadeiro. E eu acredito que o céu, que até então sentia um cheiro que era de idolatria, um cheiro que era desagradável quando esses homens ofereciam sacrifícios aos seus ídolos falsos, agora subia aos céus um cheiro que era de arrependimento. Um cheiro que era de sacrifícios de homens que ofereceram a Deus um sacrifício de arrependimento. Jonas, fugindo da misericórdia de Deus para com ímpios, fez com que ela se manifestasse dentro daquela embarcação. Jonas não pregou, Jonas não disse sequer uma palavra. Ele apenas disse o Deus que ele servia e o que eles deveriam fazer para que o mar se acalmasse. Naquele barco, a misericórdia de Deus acompanhou Jonas, por mais que ele tentasse fugir dela. Quando a Bíblia diz, irmãos, que certamente a bondade e a misericórdia nos acompanharão, é porque nós fomos chamados a manifestar a bondade e a misericórdia de Deus para onde quer que nós fomos, assim como Jonas. Pois nós estamos todos os dias diante de ímpios desesperados por um Deus que os livre da ira vindoura e da morte certa. Jonas então se depara com um mar calmo. Jonas então se depara com uma cena onde ele afunda e cada vez mais ele está distante da luz do sol. Eu imagino que quando mais ele afunda, mais ele imagina que nada pudesse o salvar, que nada pudesse o resgatar naquele momento. Então veio um grande peixe e o engole. E Jonas provavelmente nesse momento deve ter pensado que a sua morte seria muito pior daquilo que ele imaginava. Jonas, dentro do ventre daquele peixe, esmagado pelas entranhas daquele peixe, provavelmente deve ter pensado que a sua morte seria muito pior do que ele imaginou. Mas por um milagre Jonas não morre. Irmãos, corações que fogem de Deus são corações que fogem da oração. São corações que não conseguem ser sinceros diante de Deus. Eu me lembro de uma vez que eu estava andando de bicicleta com a minha irmã e com a minha prima. Eu era bem criancinha. E eu enfiei o meu pé dentro da roda da bicicleta. Regaçou meu pé, destruiu meu pé. Aí a minha irmã e a minha prima me pegaram e levaram para minha tia, porque meus pais não estavam em casa, e a minha tia começou a tratar ali a ferida e tal, mas falou que eu precisava ir para o médico. E tudo que eu não queria naquele momento era ir para o médico. Eu sabia que tudo que os médicos fossem fazer ia doer muito, ia doer pior daquilo que já estava doendo. Mas o que nós precisamos compreender é que a dor, irmãos, ela se faz necessária para que a cura aconteça. Quando nós, assim como Jonas, não queremos em nossas orações, muitas das vezes, que Deus ele penetre os nossos corações. Nós muitas das vezes não queremos que Deus ele penetre a nossa carne e coloque em nós aquilo que é necessário para que a cura de fato aconteça. Muitas das vezes nós não queremos confessar pecados, nós não queremos nos expor a nossa nudez diante do Deus vivo com vergonha, com medo. Mas é na desgraça de Jonas, que ele encontra a graça. E o capítulo 2, ele começa dizendo, capítulo 2, verso 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus. Irmãos, Jonas ele não estava de joelhos. Jonas ele não estava no templo. Jonas não estava no quarto de oração. Jonas não estava na sua congregação. Jonas estava dentro de um ventre de um peixe, esmagado pelas entranhas desse peixe. É nesse momento que Jonas finalmente ora. Nós esperamos por um capítulo inteiro para que Jonas se arrependesse. Nós esperamos por um capítulo inteiro para que Jonas orasse. Mas é só quando Jonas é engolido por um peixe, levado para o mais profundo do mar, esmagado completamente, é nesse momento que Jonas finalmente ora. E o verso 2 diz: E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei,
e tu ouviste minha voz. Aleluia. Irmãos, Jonas aqui começa citando os Salmos. Engraçado que Jonas ele poderia ter se lembrado das Escrituras quando ele pensou em fugir lá em Gat-Hefer. Jonas poderia ter se lembrado das Escrituras quando ele estava lá no navio diante da tempestade. Mas ele se lembra quando ele estava espremido dentro daquele peixe. Deus, irmãos, muitas das vezes vai nos apertar. Deus muitas das vezes vai nos esmagar como esmagou Jonas, até que da nossa boca emane as Escrituras. Jonas, um homem que conhecia sobre a palavra de Deus e a sua teologia estava em dia, teve que estar diante de uma situação como essa, para que ele se voltasse às Escrituras. Nossos corações, irmãos, maus como são, fogem do Senhor até quando acham que conhecem a Deus. O verso 3 diz: pois me lançaste nas profundezas, no ventre do mar, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Jonas considerava a barriga do peixe a sua sepultura. Por isso Jesus faz a comparação com Jonas, quando ele fala a respeito da sua morte e ressurreição. Jonas, irmãos, ele foge do seu propósito, e ele é então engolido por um peixe, e é nesse momento que Jonas se arrepende. Mas Jonas precisou ser engolido por um peixe e estar diante de um lugar completamente desconfortável para que ele se arrependesse. Jonas não escolheu parar dentro do ventre daquele peixe. Mas a melhor beleza do Evangelho é que Jesus, ele sim quis, Jesus ele sim escolheu estar dentro do ventre do abismo. Jesus sim escolheu estar dentro do ventre de um grande peixe, esmagado, sentindo o peso dos nossos pecados sobre os teus ombros. E mesmo assim Jesus, ele ora. E mesmo assim Jesus, ele busca o Pai. E mesmo assim Jesus não foge do seu propósito. Mas Jesus diz e ora para que seja feita a vontade de Deus. Amém. Jonas, ele atribui a Deus o fato de ele estar nas profundezas do mar. Jonas, ele sabia que mesmo ele tramando a sua fuga, era parte do propósito de Deus, ele estava dentro do ventre daquele peixe. Jonas, ele chama as ondas de Deus de tuas ondas. Ele atribui a Deus a tempestade que deu origem à consequência do seu pecado. Então o verso 4 diz: então eu disse, estou excluído da presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Irmãos, Deus, ele ouve e responde às orações que são feitas à beira do abismo. Amém. Mas Deus, muitas das vezes, e nem sempre, ele dá o escape. Jonas sabia que ao clamar por socorro, talvez o socorro não viria. Jonas, ele sabia que talvez, se ele clamasse por Deus, talvez Deus não o salvasse. Jonas sabia disso. Por isso que ele diz que, será que eu tornarei a ver o teu santo templo? Jonas estava em dúvida se Deus iria o salvar ou não. Salmistas, eles usam a linguagem do mar e das ondas para falar sobre a ira de Deus. O Salmo 18 é um salmo que fala literalmente sobre tudo isso que Jonas está passando aqui, sobre a situação que Jonas estava. E o salmista diz que das profundezas do mar, das profundezas do abismo, do mais profundo lugar, a mão do Senhor o alcançou. A mão do Senhor o resgatou do fundo do mar, diz o salmista. Jonas, ele sabia que Deus ele afogava pessoas na sua ira. Mas quando nós nos aproximássemos, quando nós nos aproximávamos de Deus, éramos salvos. E diante disso, diante dessa crença, diante daquilo que Jonas sabia a respeito das Escrituras, Jonas ora. Deus, irmãos, ele vai nos cegar com a escuridão do mar e tirar de nós a capacidade de fugirmos, a capacidade de nos resgatarmos, a capacidade de resolução de problema. Afinal, irmãos, Jonas estava dentro de um peixe, no fundo do mar. O que Jonas poderia fazer para se salvar? Quem poderia salvar Jonas? Não ia ter ninguém que, sei lá, nem se o mergulhador descesse lá. O peixe estava andando, o peixe estava provavelmente correndo. A gente não sabe necessariamente qual peixe é. A Bíblia não deixa claro. Alguns falam que era uma baleia, outros falam que era um atum gigante. A gente não sabe. Mas o que a gente sabe é que aquele peixe estava correndo em direção a Nínive. Não tinha ninguém para salvar Jonas. Jonas sabia que não poderia fazer nada para que ele pudesse se safar daquilo. E é quando nós ficamos
espremidos dentro de um peixe, no mais profundo do oceano, no mais profundo do abismo. É nesse momento, irmãos, que a mão do Senhor se estende e nos salva. É nesse momento, irmãos, que Deus ele estende a sua mão e nos resgata. Deus, irmãos, ele vai nos levar a muitos lugares sem escapatória, para nos mostrar que é Ele que responde às orações. Deus vai nos levar a lugares onde nós não encontramos saída, onde nós não encontramos uma luz em meio a um lugar em chamas, escrito saída de emergência, com uma porta gigantesca que é só abrir com um leve toque, como diz o anúncio do cinema. Nós não vamos estar diante de uma grande porta escrito saída de emergência. Nós não teremos saída, irmãos. Mas é nesse momento que a mão do Senhor vai nos alcançar. É nesse momento que Deus ele responde às nossas orações. Deus, irmãos, ele nos trata no despedaçamento. Deus, irmãos, ele nos trata no leito de morte. Deus, irmãos, ele nos trata nas nossas doenças. No pior momento que pode acometer os nossos corações. É nesse momento que Deus ele nos trata. Eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma viagem de moto, né, para Paraty, com a minha esposa. A gente tinha planejado, porque é melhor você pagar bem antes, né, para você pagar barato. Você pagar muito em cima, ainda mais que é final de ano, né? E eu me lembro que a gente já tinha pago, né? A gente estava arrumando as coisas, a gente ia de moto, estava arrumando as coisas. Eu tenho aqueles alforjes que você coloca na moto assim e tal. Aí a gente colocou tudo na moto e de repente começou a chover. A gente, vamos colocar capa de chuva, né? A gente não tem escolha, mas tem que ir, a gente pagou, né? Mas aí a gente começou a pegar a estrada diante de um céu completamente nublado e chuvoso. E eu me lembro que todo momento nesse percalço, né? Parece que a estrada ela nos testa, principalmente quando a gente vai viajar de moto. Durante o percurso, né, da viagem, eu ficava me questionando, poxa, caramba, eu guardei tanto dinheiro, a minha esposa estava tão animada, eu queria dar para ela uma viagem excepcional e eu estou diante de um céu nublado e uma chuva rasgando a minha cara. E daí, diante das minhas escandalosas queixas internas, de repente o sol aparece e rasga completamente a minha cara, expondo assim a minha queixa, a minha vergonha. E daí eu lembro que eu parei a moto no acostamento e comecei a chorar que nem uma criança. A minha esposa dá risada disso até hoje, né? Porque ela começou a dar risada. Ela falou, como assim, parou uma chorada aí do nada? Do nada o cara encosta a moto e começa a chorar. Mas, irmãos, a grande verdade é que a gente não merece o sol. A grande verdade é que a gente merece a tempestade. A grande verdade é que a gente merece os dias nublados com chuva. Quando a gente está diante de um sol lindo e um calor intenso, a gente se queixa de um calor que nós mesmos causamos através do aquecimento global. A verdade, irmãos, é essa: nós não merecemos o sol. Mas ainda assim, mesmo diante das nossas queixas, o sol aparece. Mesmo diante de dias nublados e chuvosos, o sol aparece. Deus, ele é tão misericordioso que a tempestade cessa e o sol surge. Deus, ele é tão misericordioso que mesmo eu lá me queixando em cima de uma motinha, de uma chuva, por causa da minha viagem, Deus, ele é tão misericordioso que Deus ainda assim fez o sol nascer. Quantas vezes, irmãos, Nínive não merecia o perdão de Deus. Aqueles marinheiros mereciam sim serem engolidos e serem totalmente naufragados por aquelas ondas. Mas ainda assim Deus os perdoa. Mas ainda assim Deus os alcança. Nós sabemos que nós não merecemos, mas o Senhor ainda assim, com a sua maravilhosa graça, nos alcança. E Deus prega através de ondas e marinheiros se convertem. Jonas, ele foi tão arrogante que ele achou que Deus precisava dele para salvar Nínive. Ao passo que se ele fugisse, Nínive nunca receberia a pregação do Evangelho. Nínive nunca receberia a salvação do Senhor. Ao passo que Deus, ele prega através de ondas. Ondas do mar. Foram as ondas que pregaram para aqueles marinheiros. E eles se converteram. Deus, ele não precisava de Jonas. Jonas era quem precisava de Deus. Jonas era quem precisava conhecer mais a Deus e deixar o seu orgulho de lado. Como custou para Jonas orar? Como custou? A gente esperou por um capítulo inteiro. Deus teve que mandar um peixe engolir Jonas e espremer ele dentro do seu ventre para que Jonas orasse. Como custou essa oração que nós lemos aqui? Irmãos, o seu pecado
o pecado de Jonas, estava o deixando completamente cego, completamente satisfeito com a sua rebeldia, com o seu orgulho. Que ao invés de orar, ele preferia morrer. Às vezes orar vai ser a tarefa mais difícil do nosso dia. Mas é nesses momentos que nós precisaremos escolher se arrepender ou sermos lançados no abismo, como Jonas foi. Irmãos, quantas das vezes nós não desejamos o sol? Quantos eventos aqui da igreja, os eventos das crianças que foram do SEDES, o evento lá na Dom Epaminondas, quantas das vezes nós levantamos nas nossas camas e mandamos mensagem no grupo falando: irmãos, o céu está cinza, a chuva está vindo, vamos orar, vamos jejuar. Nós ansiamos pelo sol, nós clamamos pelo sol, nós dependemos do sol, e o sol surge. A misericórdia de Deus, irmãos, ela está disponível. Deus, ele está com os seus braços abertos. Deus, ele está com os seus braços estendidos. Nós precisamos orar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos aproveitar esse momento, nós precisamos buscar o Senhor enquanto ele pode ser achado, até o momento onde os braços do Senhor se fecharão e a única coisa que nós veremos é a sua mão se estendendo para que ele derrame a sua ira sobre aqueles que se negaram, se arrependeram. Nós, como Adão e Eva, temos o costume de nos escondermos através de árvores, quando nós ouvimos os passos do Senhor pelo jardim, com vergonha nas nossas mãos sujas. Mas tudo aquilo que Deus ele procura são pessoas com coração arrependido que queiram ser lavadas pelo sangue do Cordeiro. Cristo, irmãos, ele nos lava e nos torna com as mãos limpas e o coração puro. Nós precisamos nos lembrar que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Às vezes Deus ele nos derruba, às vezes Deus nos imobiliza, às vezes Deus ele nos afoga e manda que um grande peixe nos engula e nos esprema, só para que nós possamos o conhecer de uma forma que nós nunca o conheceríamos em terra firme, mas somente debaixo de um grande abismo. Jonas, ele poderia citar salmos saindo de Gat-Hefer. Jonas, ele poderia citar salmos. Mas Jonas, a palavra só emanou dele quando ele estava diante da face do abismo. Irmãos, não é necessário nós estarmos diante da face do abismo para orar e buscar o Senhor. Nós podemos fazer isso hoje. Nós podemos fazer isso agora. O que fez o Cristo no momento de maior sofrimento, se não orar e proclamar a palavra de Deus? Jonas, ele não tinha como abrir a Torá dentro do ventre do peixe para ler. Jonas não tinha como abrir a Bíblia no ventre do peixe para buscar no Senhor alguma direção. Mas Jonas pôde proclamar a palavra de Deus, pois ela estava em seu coração. A palavra de Deus precisa estar em nossos corações, irmãos. Que hoje nós possamos compreender que ter fé não é somente acreditar em Deus, mas ter fé é acreditar que Deus ele continua cuidando de nós e respondendo às nossas orações, mesmo quando nós estamos afundados no mais profundo abismo. Jonas, ele não lamenta a dor. Jonas, ele não lamenta o desconforto. Mas o que Jonas lamenta aqui nesse verso 4 é estar distante da presença. O que Jonas lamenta é estar distante de Deus, estar distante do Senhor. Isso, irmãos, é o verdadeiro arrependimento. Deus, ele recebe a nossa oração e a atende, mas só quando nessa se encontra um coração verdadeiramente arrependido, que encontra em Deus o seu prazer. Eu gostaria de finalizar aqui a mensagem lendo um trecho do livro Moby Dick. Eu não sei se os irmãos conhecem, o livro de Moby Dick é um livro muito famoso, né? É um grande livro aí da literatura mundial. Ele é um livro que foi escrito por volta de 1851. E esse livro é uma história narrada por um homem chamado Ismael. Esse homem ele estava procurando um navio, ele estava querendo se tornar um marinheiro. Ele procura um navio e ele encontra um navio chamado navio Pequod. E esse navio era um navio comandado por um capitão chamado Ahab. E esse capitão, ele era um homem que buscava se vingar de uma grande baleia branca chamada Moby Dick, porque essa baleia arrancou a perna desse homem uma vez, quando ele encontrou com essa baleia. E Ahab, o capitão, ele tinha um único objetivo no livro inteiro, que era se vingar de Moby Dick, que era caçar a baleia e a matar. E no capítulo 9 do livro de Moby Dick,
que é auto-intitulado como O Sermão, a gente vê uma história de um homem que se chama o Padre Maple. O Padre Maple, ele era um homem que pregava aos marinheiros antes desses homens embarcarem em suas embarcações para caçarem baleias. E no capítulo 9, a gente tem um trecho desse sermão do Padre Maple. Eu gostaria aqui de ler com os irmãos um trecho do sermão do Padre Maple, porque o Padre Maple está pregando a respeito de quem? Justamente a respeito de Jonas. O Padre Maple, ele prega sobre o livro de Jonas, inclusive é um capítulo inteiro o capítulo inteiro 9, ele é um sermão completo sobre o livro de Jonas, é um capítulo maravilhoso, é um sermão incrível, mas eu vou pegar aqui só um trecho. Lembrando que ele estava diante de homens, de marinheiros ímpios, que iriam sair da igreja para caçar baleias e enfrentar o mar para poder trazer um sustento para suas casas. E diante desses homens ele prega a respeito de Jonas. E abrindo aspas aqui, eu vou ler um trecho. Diz assim: apesar de seu pecado, Jonas não chora, nem lamenta por libertação imediata. Ele sente que seu terrível castigo é justo. Ele entrega toda a sua libertação a Deus, contendo-se apenas com isso. Apesar de todas as suas dores e sofrimentos, ele ainda olhará para o seu santo templo. E aqui, companheiros, está o verdadeiro e fiel arrependimento, não clamando por perdão, mas grato pelo castigo. E como a conduta de Jonas agradou a Deus, como se demonstra em seu eventual livramento do mar e da baleia. Companheiros, não apresento Jonas diante de vocês para que imitem o seu pecado, mas sim como exemplo de arrependimento. Não pequem, mas se pecarem, arrependam-se como Jonas fez. Diante de homens assustados pela tempestade, por um mar e por baleias completamente perigosas, Padre Maple prega sobre arrependimento. Padre Maple prega sobre uma esperança, sobre um Deus que está com as suas mãos estendidas para aqueles que buscam encontrar a face do Deus autor de toda a tempestade. Eu não quero dar spoiler do livro para os irmãos, caso vocês queiram ler um dia nas suas vidas, mas o livro ele termina com uma grande lição sobre orgulho e rebeldia. Nós, irmãos, oramos porque Deus, ele é o único que pode estender a sua mão e nos salvar do nosso orgulho, da nossa rebeldia. Nós, irmãos, somos pessoas orgulhosas como Jonas. Nós, irmãos, somos pessoas rebeldes como Jonas. Mas nós precisamos compreender aquilo que Jonas compreendeu. Antes de sermos engolidos por um grande peixe, nós precisamos ter um coração humilde e dependente. Nós precisamos urgentemente compreender que Deus, Ele não precisa nos esmagar para que nós oremos, para que a gente ore. Deus, Ele não precisa nos levar para lugares diante de face de um abismo, como fez com Jonas, para que nós orássemos. Nós, irmãos, podemos orar hoje. Nós, irmãos, podemos orar amanhã. Nós podemos orar enquanto isso tudo está indo bem. Nós não precisamos de situações difíceis para nos levar adiante de uma oração. Tudo que nós precisamos é saber que Deus, Ele ouve e responde as nossas orações. Nós sabemos disso. Por isso, diante disso, nós precisamos orar. O título dessa mensagem, que é a oração que nasce no abismo, é praticamente nós compreendendo que o abismo se faz necessário para que a oração aconteça. Mas o que a palavra que nos ensinou também é que o abismo não é tão necessário para que a oração aconteça. O abismo só se faz necessário quando nós escolhemos não nos arrepender. No momento que nós estamos fugindo de Deus. No momento onde nós estamos, como eu estava, reclamando lá no banco da moto sobre o clima ruim. Irmãos, é nesse momento que o sol rasga a nossa cara e expõe nossa vergonha. É no momento onde nós reparamos a nossa nudez que nós nos escondemos diante de árvores e de folhas, para não estarmos diante da presença do Deus que pode arrancar de nós essas árvores e folhas e dar a nós roupas definitivas que cobrem a nossa nudez. Irmãos, não é tempo de nós nos escondermos desse Deus, mas é tempo de nós termos um coração humilde que se prostra diante do Deus vivo, reconhecendo a nossa pequenez,
reconhecendo que estamos diante da ira desse Deus e sabendo que o amor, a bondade, a misericórdia e a graça nos encontra todas as manhãs, como o sol está para os justos e injustos. Que hoje nós possamos compreender aquilo que Jonas compreendeu no ventre do peixe. Essa é a minha oração.